Olha só, Moara, essa semana teve uma treta, né? Uma treta aí envolvendo o Lula e o governador Zema, né? O governador Zema está aí há vários dias criticando o projeto de perdão das dívidas. Por quê? Porque ele queria que o governo perdoasse a dívida que o governo de Minas fez com bancos privados internacionais, né? Olha o que eles queriam. E aí o governo foi para cima, o Lula foi para cima. Eles convidaram o Zema para ir na inauguração lá, né, no marco inauguratório da rodovia, que é conhecida como Estrada da Morte. O Lula disse que vai se transformar em Estrada da Vida, o Zema não foi. E o Lula cobrou duramente, disse que o Zema está sendo mal agradecido porque o governo federal não faz distinções entre governadores da oposição ou governadores da situação. O governo federal está atendendo o Brasil todo. Como é que você está vendo aí essa disputa do Zema com o governo federal, né? Política que ele está fazendo o tempo todo, né? Sinara, Ideologia. só, Fiquei um pouco preocupado com os mineiros, né, Moara? sem dúvida, mas Sinara, só recapitulando para quem está nos acompanhando, essa questão da dívida de Minas Gerais, ela deixa praticamente o Estado ingovernável. Só para dar um exemplo, assim, essa dívida ela parou de ser paga. Quando o Zema ganhou a eleição, então ele nunca pagou nenhuma parcela da dívida. O governador anterior, que era o governador Pimentel, ele não conseguia pagar os professores em dia, tamanho era o rombo no orçamento de Minas Gerais com relação a essa dívida. Então, o governador Zema, ele nunca pagou nenhuma parcela dessa dívida. Primeiro através de uma medida judicial e agora com esse debate todo. Então, esse debate, desde que começou esse mandato, tanto dos nossos deputados estaduais quanto do governador, ele está muito forte, porque de fato era justo pensar uma forma mais justa de pagar essa dívida, que hoje está na casa dos 163 bilhões de reais e tem só crescido. Mas qual que é a grande questão de tudo isso? Um governo que está quebrado, que tem uma dívida gigantesca, que o governador disse que a única solução é privatizar as suas empresas públicas, Copasa e Semig, mas também não consegue explicar por que precisa privatizar a Semig, uma empresa que gera muito lucro para os seus acionistas, que distribui lucros todos os anos e que aumentou o seu próprio salário em 300%. E não foi um aumento só de um ano, ele aumentou e já garantiu o aumento para os anos subsequentes. Tem uma música do Criolo que fala que meninos mimados não podem reger a nação. E ela se encaixa perfeitamente para o nosso governador Zema, que tem sido um menino mimado ao tratar com o governo federal qualquer uma dessas questões. Ele não foi dialogar com o governo federal com relação à dívida. Quem fez o diálogo foram os deputados estaduais de Minas Gerais e o senador de Minas Gerais, que teve que fazer esse diálogo. Ele teve a oportunidade de apresentar todas as questões que ele achava e preferiu não fazer. Agora, quando finalmente o governo federal apresenta uma solução, ele simplesmente diz que não quer, e na mesma semana, como você já bem disse, uma rodovia que é extremamente importante para Minas Gerais, porque é uma rodovia que corta a capital do estado, gente. Uma rodovia que é conhecida como Rodovia da Morte, que está nesse imbróglio para ter sua duplicação há décadas, finalmente isso é conquistado, e o governador simplesmente não vai, assim. Eu acho que falta o governador Zema descer do palanque, um palanque que parece que até o Bolsonaro está querendo retirá-lo, como ele queria tanto em 2026, mas parece que ele não vai ser escolhido como o candidato do seu campo político, mas ele precisa descer do palanque para continuar governando Minas Gerais. E, de fato, é isso. Assim, ele governa a partir do Twitter, falando mentiras. Eu acho, inclusive, que assim, a gente devia minimamente ter alguma lei que protege o cidadão. Eu fico assim, indignada como é que um político ele sobe num plenário, como é que um político vai para o Twitter e fala mentiras, isso não tem consequência, é isso que o governador tem feito aqui em Minas Gerais. Enfim, assim, né? Esse caos, assim, a proposta dele não atende os mineiros e mineiras, é uma proposta que, para além de privatizar a Copasa e a Semig, quer congelar os salários dos servidores por mais 10 anos, fazendo uma perda de quase um terço do seu salário, que já não tem reajustes decentes há muitos anos, e, para além disso, não contempla o pagamento da dívida. Então, a proposta dele piora a vida do trabalhador mineiro, piora a vida da população,
quer entregar a Copasa, a CEMIG, a Codemig, e no final também não consegue apresentar uma redução da dívida.